Você é um escravo, não acredita? Então me responda, por que você aceita todo o convite que recebe? Por que você faz favores para gente que nunca faria nada por você? Por que a sua agenda está lotada de compromissos que você odeia? A resposta dói, porque você tem medo. Medo de decepcionar, medo de parecer egoísta, medo de ser rejeitado. Então, você vende pedaços da sua vida em troca de sorrisos falsos e aprovação barata. E ainda chama isso de ser legal. Mas ser legal te fez livre? Não, te fez um capacho. Você trabalha para o chefe que abusa dos seus limites. Você atende amigos que só ligam quando precisam. Você vai a lugares que sugam sua energia. E no final do dia, você olha no espelho e vê uma pessoa esgotada vivendo uma vida que não escolheu. A conta é simples. Cada sim que você dá para o mundo é um não que você dá para si mesmo. O mundo não recompensa disponibilidade. Ele pune. As pessoas respeitam o que é raro, não o que é fácil. Enquanto você estiver sempre disponível, você será tratado como ar, invisível e substituível. Hoje, você vai aprender a dizer não. Vamos instalar um protocolo para recusar pedidos sem sentir culpa, lidar com gente insistente e recuperar a posse da sua vida. A maioria vai fechar esse vídeo agora, porque prefere continuar sendo um capacho confortável do que enfrentar o medo de desagradar. Se você tem coragem de admitir que está vendendo sua vida barato, deixe seu like. Prove que você não é um covarde emocional. A primeira fase para a liberdade começa entendendo o vício que está te matando. Fase número 1. O vício em agradar. Seu telefone toca. É aquele conhecido pedindo favor. Você já sabe que vai dizer sim antes mesmo de ouvir o pedido. Seu amigo te convida para evento que você odeia. Você sente o aperto no peito, a resistência interna gritando não, mas sua boca se move sozinha e diz, claro, eu vou. Seu chefe empilha mais trabalho na sua mesa já cheia. Você quer gritar que não aguenta mais, mas o que sai é, sem problema, eu faço. E depois você fica lá, sozinho com a consequência do seu sim automático, se perguntando por que você não consegue simplesmente recusar. Você está viciado em agradar. E esse vício está te matando lentamente. Cada sim falso é pedaço da sua vida que você vende em troca de aprovação temporária. Você está comprando sorrisos alheios com a moeda do seu tempo, da sua energia, da sua paz. E o pior é que você sabe. Você sente o peso crescente de obrigações que nunca quis assumir, mas continua dizendo sim porque o medo de desapontar alguém é maior que o medo de se desapontar. Por que você faz isso? Porque foi condicionado desde criança a associar a aceitação com obediência. Seus pais te elogiavam quando você concordava e te puniam quando resistia. A escola te ensinou que bom aluno é aquele que não questiona. Sociedade te programou para achar que pessoa boa é aquela que está sempre disponível, sempre prestativa, sempre sacrificando seus desejos pelos outros, e você internalizou essa mentira. Agora você acredita que seu valor como ser humano está diretamente ligado à sua utilidade para os outros. Mas essa equação está errada. Você não é medido pelo quanto serve aos outros. Você é medido pelo quanto respeita a si mesmo. E cada vez que você diz sim quando quer dizer não, você está dizendo para seu subconsciente que você não importa, que suas necessidades são menos válidas, que você é descartável. Admita agora a verdade brutal. Você é agradador compulsivo. E isso não é virtude, é doença. É vício em validação externa. É incapaz de suportar desconforto momentâneo de rejeição alheia. Então, você prefere viver no desconforto permanente de vida que não é sua. Você sacrifica meses e anos de autonomia para evitar 5 segundos de tensão quando alguém franzir a testa porque você disse não. Ele decide parar de vender a própria alma por sorrisos falsos. Fase número 2. A pausa de segurança. Alguém te pede algo, e sua boca se move antes do cérebro processar. Sim, eu faço. Claro, eu vou. Sem problema. Você está operando em piloto automático. Seu sistema límbico, a parte primitiva do cérebro que processa medo e aceitação social, sequestrou seu córtex pré-frontal,
a parte que pensa racionalmente. E enquanto você responde com sim reflexivo, você acabou de assinar contrato que vai te fazer sofrer pelos próximos dias ou semanas. O problema não é que você quer ajudar. O problema é que você não está escolhendo ajudar. Você está reagindo por medo. Medo de parecer egoísta. Medo de perder status. Medo de que digam que você não é legal. E nesse estado de medo, você não consegue acessar lógica. Você não consegue avaliar se realmente tem tempo. Se realmente quer fazer isso. Se essa pessoa merece seu tempo. Você apenas obedece ao impulso de agradar. Instale agora o quebra-molas mental. É simples e cirúrgico. Quando alguém te pedir qualquer coisa que exija seu tempo ou energia, você não responde na hora. Nunca. Você usa a frase pronta que te salva. Deixa eu checar minha agenda e te falo. Ou preciso ver se consigo encaixar, te retorno em breve. Ou simplesmente, vou pensar e te dou resposta. Ponto. Você não está sendo grosseiro, você está sendo responsável. Essa pausa de 10 segundos, 1 minuto, 1 hora, faz diferença brutal. Porque quando você sai da pressão social imediata, quando você não está mais com aqueles olhos esperançosos te encarando, quando você está sozinho processando o pedido, seu cérebro racional volta a funcionar. E aí você consegue fazer uma pergunta honesta. Eu realmente quero fazer isso? Tenho tempo? Essa pessoa faria o mesmo por mim? Qual o custo real desse sim? E muitas vezes, longe da pressão, a resposta é não. Você percebe que aceitaria algo que não quer, que não pode, que não deve. E agora você tem escolha. Você pode formular recusa educada. Você pode proteger seu tempo. Você pode dizer não sem a culpa imediata, porque tomou decisão consciente, não reação impulsiva. Ele compra tempo para que a coragem possa chegar. Fase número 3. O não gracioso. Você decidiu recusar, checou a agenda, processou racionalmente. A resposta é não. E agora vem a parte que te paralisa. Você precisa verbalizar essa recusa. Então você começa a construir uma desculpa elaborada. É que minha avó está doente. Meu carro quebrou. Estou com um projeto urgente no trabalho. Você está mentindo, criando narrativa complexa para justificar algo que não precisa de justificativa. E cada mentira que você inventa te prende mais. Porque agora você precisa lembrar dessa história, sustentar a farsa. E a pessoa do outro lado sente a mentira no ar. Por que você não consegue simplesmente dizer não? Porque acha que precisa de razão válida aos olhos do outro. Que se não tiver desculpa boa o suficiente, você vai parecer egoísta, preguiçoso, desinteressado. Então você cria um drama para tornar sua recusa aceitável. Mas você está treinando as pessoas a respeitarem seu não quando vem acompanhado de tragédia. Você está ensinando que sua vontade sozinha não é razão suficiente, mas sua vontade é razão suficiente. Ponto. Você não quer ir. Você não tem tempo. Você não se interessa. Isso basta. Você não deve satisfação detalhada sobre como aloca seu tempo para ninguém além de você mesmo. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza que seu não precisa de defesa, você pode usar a frase mais poderosa que existe: o não educado sem justificativa. Pratique agora, na frente do espelho. Literalmente. Olhe para seu reflexo e diga em voz alta: agradeço o convite, mas não poderei ir. Diga de novo: obrigado por pensar em mim, mas não vou conseguir. Mais uma vez. Infelizmente não poderei ajudar dessa vez. Sinta como essas frases são completas. Elas não têm vírgula no final esperando continuação. Elas terminam. São declarações, não negociações. E quando você usar isso pela primeira vez no mundo real, você vai sentir medo. Vai esperar que a pessoa exija explicação, que te pressione, que te julgue. Mas na maioria das vezes nada disso acontece. A pessoa simplesmente aceita. Porque recusa firme e educada comunica respeito próprio. E respeito próprio gera respeito alheio. Você parece mais sério, mais ocupado, mais valioso do que quando entregava desculpa patética sobre cachorro que comeu sua agenda. Deixe seu like se você vai começar a dizer não. Ele descobre que o mundo não acaba quando ele diz não. Fase número 4.
lidando com a insistência. Você disse não. Finalmente. Usou a frase educada. Sentiu alívio momentâneo, mas a pessoa não aceitou. Ela volta com, mas é rapidinho, ou só dessa vez, ou eu faria por você. E você sente a fundação do seu não começando a rachar, porque você não esperava resistência. Você achou que uma recusa educada seria respeitada, mas não foi, e agora você está em território desconhecido. Seu impulso é ceder, ou pior, começar a justificar, a explicar por que não pode. E cada palavra que você adiciona é corda que a pessoa usa para te puxar de volta. A insistência funciona porque a maioria das pessoas não tem defesa contra ela. Você foi treinado a achar que quando alguém insiste, é porque a situação realmente é importante, que seria cruel continuar negando. Então você se sente pressionado a renegociar, a reconsiderar, a encontrar meio termo, que basicamente significa você fazendo o que não quer fazer. Mas insistência não é argumento. É uma tática de manipulação. A pessoa está testando seus limites. Está vendo se seu não era real ou se era apenas resistência inicial que pode ser vencida com pressão. E se você ceder agora, você acabou de ensinar que seus nãos podem ser revertidos com insistência suficiente. Você perdeu credibilidade. E da próxima vez, a insistência vai começar mais cedo e mais forte. Use agora a técnica do disco riscado. É simples e implacável. Quando a pessoa insistir, você não adiciona informação nova. Você não muda argumentos. Você não justifica. Você repete a mesma negativa com as mesmas palavras. Entendo, mas não poderei. A pessoa tenta outro ângulo. Mas é só uma horinha. Você, entendo, mas não poderei. Ela escala. Você sempre me ajudou antes. Você, sim, mas dessa vez não poderei. Monotonia absoluta. Você é disco riscado que toca a mesma nota eternamente. Por que isso funciona? Porque não há nada para agarrar. Cada vez que a pessoa tenta novo argumento, você devolve a mesma resposta. Não há debate, não há negociação. Você não está sendo rude, você está sendo firme. E firmeza consistente é parede impenetrável. A pessoa eventualmente cansa, porque está gastando energia tentando mover objeto imóvel. E você mantém calma absoluta. Voz estável, tom educado mas inabalável. Ele vence pelo cansaço, mantendo a calma absoluta. Fase número 5. A culpa pós-não. Você fez. Você disse não. Manteve firme contra a insistência. A conversa terminou. A pessoa foi embora. E agora, você está sozinho com o que vem depois. A culpa. Aquele peso no peito. Aquela voz interna sussurrando, você é egoísta. Você é má pessoa. Era só uma coisinha. Por que você não podia fazer? E você começa a questionar se tomou a decisão certa. Se deveria mandar mensagem se desculpando. Se deveria voltar atrás e dizer sim. Essa culpa não é acidente, é programação. Anos de condicionamento te ensinaram que suas necessidades vêm depois das necessidades dos outros. Que pessoa boa se sacrifica. Que dizer não é uma falha moral. E agora que você violou essa programação, seu sistema interno está acionando alarme de culpa para te forçar de volta ao padrão. Mas essa culpa é mentirosa. Ela não está te protegendo, está te aprisionando. Respire agora e reenquadre o que aconteceu. Quando você disse não para aquele pedido, você não foi egoísta. Você foi honesto. Você reconheceu que tem limite de tempo e energia, que tem prioridades próprias, que sua vida não existe para servir a agenda alheia. E quando você disse não para eles, você disse sim para você. Sim para o projeto que realmente importa. Sim para o descanso que você precisa. Sim para a família que merece sua presença. Cada não é sim disfarçado. E aqui está a verdade brutal que você precisa aceitar. Você não é responsável pelos sentimentos dos outros. Se a pessoa ficou chateada porque você recusou, isso é problema dela, não seu. Adultos emocionalmente maduros sabem lidar com rejeição. Sabem que não é ataque pessoal. Se ela reagiu com raiva, manipulação ou ressentimento, isso revela caráter dela, não o seu. E se ela te faz sentir culpa por proteger seu próprio tempo, ela está te manipulando, conscientemente ou não.
Proteja agora sua agenda como território sagrado, porque é isso que ela é. Seu calendário é a representação física da sua vida. Cada hora marcada é hora da sua existência sendo alocada. E quando você deixa outras pessoas preencherem esse calendário com coisas que você não escolheu, você está entregando sua vida. Você está deixando outros viverem no seu lugar. Ele troca a culpa momentânea pela liberdade duradoura. Fase número 6. A seleção de prioridades. Você limpou a agenda, recusou as obrigações que não escolheu. E agora está olhando para os espaços em branco no calendário com uma pergunta assustadora. O que realmente importa? Porque eliminar o lixo é só metade do trabalho. A outra metade é preencher esse vazio recuperado com o que realmente tem valor. E a maioria das pessoas falha aqui. Elas limpam a agenda e depois a enchem de novo com mais lixo, só que lixo diferente. Porque não sabem para que querem tempo livre. Você vive no mais ou menos. Aceita convites que são mais ou menos interessantes. Faz trabalhos que pagam mais ou menos bem. Mantém relacionamentos que são mais ou menos satisfatórios. E essa vida morna, essa existência de compromisso mediano, te corrói. Porque você nunca está totalmente presente em nada. Você está sempre no meio termo entre querer estar ali e querer estar em outro lugar. E essa divisão eterna te impede de excelência, de profundidade, de significado real. Por que você vive assim? Porque nunca parou para definir seus critérios. Você não sabe o que é sim óbvio, porque nunca listou o que realmente importa. Então, você opera sem filtro, aceita tudo que não é obviamente horrível e acaba com vida cheia de médio, de morno, de tá bom. Mas tá bom não é bom, é apenas menos ruim. Defina agora seu sim essencial. Pegue papel e escreva 3 a 5 coisas que são inegociáveis: família, saúde, missão profissional, crescimento pessoal. Seja específico. E então crie regra brutal. Se não for sim óbvio, é não. Quando alguém te convida para algo, você aplica o teste. Seu corpo inteiro diz sim? Você sente empolgação genuína? Isso se alinha com suas prioridades essenciais. Se a resposta não for óbvia, imediata, visceral, então é não. E sim, isso significa que você vai recusar muita coisa boa. Você vai perder oportunidades interessantes. Você vai decepcionar pessoas que te ofereceram propostas razoáveis. Mas você entende agora que bom é inimigo do ótimo. Que quando você diz sim para razoável, você está dizendo não para excepcional. Porque tempo e energia são finitos. Você não pode fazer tudo. Então você escolhe fazer apenas o que é absolutamente essencial. Ele para de viver no morno e começa a viver no intenso. Fase número 7. O respeito conquistado. Você começou a dizer não. E esperava rejeição. Esperava que as pessoas te vissem como egoísta, difícil, arrogante. Você imaginou que perderia convites, que seria excluído, que seu status social despencaria. Mas aconteceu o oposto. As pessoas começaram a te respeitar mais. Quando você diz sim agora, eles prestam atenção. Quando você aparece, sua presença tem peso. E você está confuso porque a lógica não fecha. Você achava que disponibilidade gerava valor. Mas descobriu que a escassez é que gera. Quando você dizia sim para tudo, você era previsível, confiável demais. As pessoas te davam como certo. Você era o cara que sempre está lá, então ninguém valorizava sua presença. Você era comum como ar. E ninguém agradece por respirar. Mas quando você começou a recusar, quando seu sim se tornou raro, algo mudou na percepção alheia. Você deixou de ser capacho disponível e virou homem ocupado e focado. Você sinalizou que tem vida própria, prioridades próprias, missão própria. Por que isso gera respeito? Porque seres humanos valorizam escassez. O diamante vale mais que água não porque é mais útil, mas porque é mais raro. E quando seu tempo se tornou escasso, quando sua presença deixou de ser garantida, você se tornou mais valioso. As pessoas começaram a perceber que quando você diz sim, é porque realmente quer estar ali. Não é obrigação, não é medo de desagradar. É uma escolha genuína. E a escolha genuína tem peso que obrigação nunca terá. E você nota mudanças concretas.
No trabalho, suas opiniões são ouvidas com mais atenção, porque agora sabem que você não concorda só por concordar. Nos relacionamentos, suas presenças são celebradas, porque não é a mais certa. Nas negociações, você tem mais poder, porque a outra parte sabe que você está disposto a recusar se não for bom para você. Mantenha agora essa nova postura. Não volte aos velhos hábitos quando sentir que conquistou respeito suficiente, porque o respeito é mantido pela consistência. Se você voltar a dizer sim automaticamente, você volta a ser previsível, e a previsibilidade mata valor. Continue sendo seletivo. Continue protegendo seu tempo como território sagrado. Continue sendo uma pessoa cujo sim significa algo. Se você aprendeu a se priorizar, comente: meu tempo é meu. A escassez da sua presença gera o desejo pela sua companhia. Fase número 8. O não aos chefes e autoridades. Você aprendeu a recusar amigos, familiares, conhecidos. Mas agora vem o teste final. Seu chefe te chama e empilha mais trabalho na sua mesa já transbordando. E você sente o suor frio, o aperto na garganta. Porque essa pessoa tem poder sobre você. Ela assina seu cheque. Ela decide seu futuro profissional. E você está com medo. Então você engole o não que estava na ponta da língua e diz: sim, eu faço. E sai da sala sabendo que acabou de aceitar trabalho de 3 pessoas, porque não teve coragem de impor limite. Você trata seu emprego como se fosse privilégio que pode ser revogado a qualquer momento. Você age como se estar ali fosse favor que seu chefe te faz, como se você não trouxesse valor, como se você fosse substituível a qualquer segundo. E essa mentalidade de escravo te transforma em capacho corporativo. Você aceita horas extras não pagas, aceita prazos impossíveis, aceita ser responsável por fracassos coletivos, porque tem medo que dizer não te coloque na lista de demissões. Mas você está invertendo a equação de poder. Sim, eles podem te demitir, mas você também pode sair. E se você é bom no que faz, se você entrega resultados, você não é escravo. Você é ativo valioso, e ativos valiosos negociam termos. Não imploram por migalhas. Negocie agora limites profissionalmente. Quando seu chefe pedir algo que vai sobrecarregar você, você não diz não posso fazer. Você diz: posso fazer isso, mas vou precisar de mais tempo no projeto X. Ou posso priorizar isso, mas qual das minhas outras tarefas quer que eu adie? Você está devolvendo o problema de gestão para quem deve gerenciar. Você está mostrando que tem capacidade limitada e que escolhas precisam ser feitas. E você está colocando responsabilidade dessas escolhas onde pertence, na liderança. E quando você faz isso com calma profissional, sem emoção, sem ameaça, algo poderoso acontece. Você se torna parceiro na solução, não subordinado que apenas obedece. Você demonstra pensamento estratégico. Você mostra que entende limitações de recursos. E líderes inteligentes respeitam isso, porque profissional que impõe limites razoáveis é profissional que não vai ter burnout, que não vai cometer erros por sobrecarga, que vai durar. Ele se torna parceiro, não subordinado. Fase número 9. A eliminação dos vampiros. Você começou a dizer não, e algo estranho aconteceu. Algumas pessoas sumiram. Aquele amigo que sempre te procurava com favores, sumiu. Aquela colega que só te ligava quando precisava de algo, desapareceu. Aquele conhecido que sempre tinha emergência na hora que te via, evaporou. E você sente um aperto no peito. Uma voz sussurra: você perdeu amigos. Mas pare, respire e olhe mais de perto para o que realmente aconteceu. Você não perdeu amigos. Você revelou vampiros. Essas pessoas nunca gostaram de você. Elas gostavam do que você fazia por elas. Elas gostavam da sua disponibilidade, da sua utilidade, do fato de que podiam ligar a qualquer hora e você diria sim. Você era uma ferramenta conveniente disfarçada de relacionamento. E quando você parou de ser útil, quando você se tornou pessoa com limites e prioridades próprias, elas não tiveram mais razão para fingir interesse. Por que isso dói? Porque você queria acreditar que essas conexões eram reais, que você tinha valor além do que podia fazer pelos outros. Mas a verdade
é que você construiu relacionamentos baseados em transação, não em afeição genuína. E agora que você mudou os termos, que você parou de aceitar transação desigual, onde você sempre perde, elas mostraram quem sempre foram: aproveitadores. Celebre agora essa limpeza. Não lamente, porque cada vampiro que sai libera espaço e energia para pessoas reais. E observe quem ficou. Quem continuou te procurando mesmo depois de você recusar pedidos. Quem respeitou seus limites. Quem quis sua companhia sem agenda oculta. Essas pessoas são seus amigos verdadeiros. Elas gostam de você, não do que você pode fazer por elas, e você nota a diferença física. Você se sente mais leve, porque não está mais carregando peso de relacionamentos unilaterais, não está mais fingindo que aprecia pessoas que só te sugam, não está mais investindo energia emocional em conexões vazias. Você tem menos pessoas ao redor, mas as que ficaram valem infinitamente mais. O não é filtro automático. Ele separa ouro de ferro, amigos de parasitas, lealdade de conveniência. E sim, você vai ter menos contatos no telefone, menos convites, menos movimento social, mas você vai ter mais qualidade, mais autenticidade, mais reciprocidade. Ele perde peso morto e ganha leveza. Fase número 10. O prazer da recusa. Você praticou tanto que o não se tornou natural. E agora, algo inesperado acontece. Você começa a sentir prazer em recusar. Não é mais esforço, não é mais luta interna. Quando algo não alinha com seus valores, quando algo não serve à sua missão, você sente satisfação genuína em dizer não. E isso te assusta um pouco, porque você foi ensinado que prazer em recusar é sinal de pessoa má, egoísta, fria. Mas você está confundindo discernimento com crueldade. Cada não é a afirmação de quem você é. Quando você recusa vício, você está dizendo eu sou pessoa disciplinada. Quando você recusa fofoca, você está dizendo eu sou pessoa íntegra. Quando você recusa mediocridade, você está dizendo eu sou pessoa que busca excelência. O não é negação da realidade, é declaração de identidade. É você desenhando linha na areia e falando isso aqui é quem eu sou e aquilo ali não é. Por que você sente prazer nisso? Porque finalmente existe coerência entre suas ações e seus valores. Você parou de viver vida fragmentada, onde diz uma coisa e faz outra, onde acredita em algo, mas age em contradição. O prazer que você sente é integridade, é sensação de estar alinhado consigo mesmo, é paz que vem de saber que você não está traindo seus princípios por conveniência. Pratique agora recusa ativa. Não espere convite para vício aparecer. Antecipe e recuse mentalmente. Eu não bebo para esquecer problemas. Eu não participo de conversas destrutivas. Eu não aceito trabalho que compromete minha ética. Você está programando respostas automáticas, está construindo muros antes do inimigo chegar. E cada muro erguido é tijolo na fortaleza do seu caráter. E você percebe transformação profunda. Você não é mais uma pessoa que tenta ser boa. Você é uma pessoa que recusa ser má. Você não luta contra impulsos. Você simplesmente não os aceita. O álcool te convida para a anestesia emocional. Você recusa. A preguiça te seduz com conforto. Você recusa. A mediocridade te oferece caminho fácil. Você recusa. E cada recusa te define mais claramente. Michelangelo falou que a escultura já está dentro da pedra. Ele apenas remove o mármore que não serve. Você é escultor da própria vida. E cada não é golpe de martelo removendo o que não é você. Removendo o fraco, o covarde, o medíocre, o que sobra depois de todas as recusas. A versão mais pura de quem você realmente é. Ele esculpe a si mesmo retirando o que não serve. Fase número 11. A liberdade de agenda. Você abre o calendário e vê espaços em branco, segundas vazias, tardes livres, fins de semana sem compromissos empilhados. E o primeiro impulso é o pânico. Estou desperdiçando tempo. Deveria estar fazendo algo. Pessoas produtivas têm agendas cheias. Mas espera, quando você aceitava todo compromisso,
Quando sua agenda estava explodindo de obrigações, você era realmente produtivo? Ou estava apenas ocupado? Porque ocupado e produtivo são opostos. Você confundiu a agenda cheia com vida significativa. Achou que se não estivesse correndo de compromisso em compromisso, você não estava vivendo. Mas você estava apenas existindo no automático, indo de tarefa em tarefa, sem nunca parar para pensar, para processar, para criar. Sua agenda cheia não era sinal de importância, era uma prisão autoimposta, onde você aceitou ser escravo do tempo alheio. Por que a sociedade glorifica a agenda lotada? Porque o capitalismo vende ocupação como virtude. Pessoa ocupada é pessoa importante, pessoa disponível é pessoa sem valor. E você comprou essa mentira. Encheu cada minuto com atividade para provar para o mundo que você importa. Mas nesse processo de provar seu valor externamente, você perdeu contato com o valor interno. Você esqueceu que grandes ideias não nascem em agendas lotadas. Elas nascem no silêncio, no tédio, no vazio. Proteja agora esses espaços em branco como tesouro sagrado. Quando alguém perguntar, você está livre sexta à tarde, e você estiver, você tem escolha. Você pode dizer sim e preencher esse vazio, ou pode dizer não e guardar esse tempo para você, para ler o livro que comprou há meses, para caminhar sem destino, para pensar sobre um projeto que te empolga, para simplesmente existir sem agenda. E é no vazio que você se encontra. Quando não há reunião para correr, quando não há favor para fazer, quando não há evento para comparecer, você finalmente ouve seus próprios pensamentos. Você processa emoções reprimidas. Você conecta ideias que estavam flutuando desconectadas. Você cria. E criação exige espaço. Não existe genialidade em agenda cheia. Existe apenas execução de tarefas. Inscreva-se para dominar seu tempo e sua vida. O vazio na agenda é o espaço onde a genialidade cresce. O homem livre. Você chegou ao outro lado. Você não é mais escravo do sim compulsório e sente diferença física no corpo. Seus ombros estão mais leves porque não carregam o peso de obrigações que não escolheu. Sua respiração é mais profunda porque não está sufocado por compromissos alheios. Você caminha diferente, fala diferente, existe diferente, porque finalmente recuperou a posse da própria vida. E algo estranho acontece agora quando você ajuda alguém. Quando você diz sim, quando você faz favor, quando você dedica tempo a outra pessoa, você sente prazer genuíno. Não é mais obrigação arrancada de você por culpa ou medo. É uma escolha consciente, é uma generosidade voluntária, e isso muda completamente a qualidade do ato. Sua bondade agora tem valor, porque vem de lugar de abundância, não de escassez. Você dá porque quer, não porque foi manipulado. Você estava confundindo bondade com fraqueza. Achava que ser bom significava ser disponível para todo mundo o tempo todo. Que generosidade era dizer sim automaticamente. Mas você descobriu que a verdadeira bondade tem limites, tem discernimento, tem escolha. Mãe que cuida do filho doente é generosa. A pessoa que aceita todo pedido por medo de rejeição é capacho. A diferença está na autonomia. E você não é egoísta por proteger seu tempo. Você não é má pessoa por recusar pedidos. Você não é frio por impor limites. Você é livre. Livre para escolher onde investir energia. Livre para decidir quem merece seu tempo. Livre para viver vida que alinha com seus valores, em vez de vida que agrada expectativas alheias. Marco Aurélio escreveu que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E o não é exercício supremo desse poder. Quando você recusa, você está dizendo, eu não controlo o que você quer de mim, mas controlo o que faço com o meu tempo. Você está reivindicando soberania sobre território que sempre foi seu, mas você tinha entregado sua vida. E ao negar o mundo, ele finalmente aceitou a si mesmo. Você aprendeu as 12 fases do protocolo do não. Como reconhecer que é agradador compulsivo. Como criar uma pausa antes de responder automaticamente. Como recusar com elegância sem justificativas. Como resistir à insistência com técnica do disco riscado. Como processar culpa e reenquadrar como liberdade. Como definir prioridades e eliminar o morno.
como ganhar respeito através da escassez, como negociar limites profissionais, como filtrar relacionamentos parasitas, como sentir prazer numa recusa alinhada, como proteger espaços vazios, como viver livre de obrigações não escolhidas. Agora você não tem desculpa. Você sabe que sim automático é escravidão, que cada não para o mundo é sim para você, que disponibilidade incondicional destrói valor. E se você continuar dizendo sim por medo, por culpa, por necessidade patológica de agradar, você não é vítima. Você é voluntário da própria prisão. Se você chegou até aqui sem pular, você escolheu liberdade sobre aprovação. Respeito, mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Pratique a pausa de segurança. Use frases de recusa sem justificativa. Aplique disco riscado. Proteja sua agenda como território sagrado. Escreva nos comentários: meu tempo é meu. É uma declaração pública de que você escolheu autonomia sobre servidão. A guerra pela sua liberdade continua. Assista ao próximo vídeo agora para dominar a próxima camada de controle sobre sua vida. Cada vídeo é uma armadura adicional contra o mundo que quer te usar. Livre, firme, inflexível.